Se prepare, elas chegaram. A Faela do Batista, Karina Vilela, o podcast de cara. Oferecimento DigiPlay Marketing. Boa noite, pessoal! Fala com nós! Boa noite, boa noite. Que satisfação ter você aí do outro lado. Karina Vilela e Rafaela do Batista, de cara hoje com... Naildon Pereira. Opa! E o homem é bruto, hein? Você tá doido? Hoje nós vamos sabatinar aqui muita pergunta boa, viu, gente? Pessoal, hoje o programa é gravado por conta das nossas festividades finais de ano e as agendas, né? Conciliamos para gravar o programa de hoje. Mas o programa vai ao ar sem cortes, né? Na verdade, está indo ao ar. Você tá assistindo agora, mas nós gravamos quinta-feira passada, tá? Então tá bom. Vamos lá. Hoje nós estamos aqui com o vereador Naildon de Cacaulândia, um grande vereador, né? Que está aí lutando pela sua cidade. Satisfação te receber aqui, Naildon. A gente acompanha o seu trabalho e a gente sabe das suas lutas. Resolvemos te convidar para o programa para contar um pouco para nós o que está acontecendo, os bastidores da política e de peito aberto falar de tudo, né, Rafa? Ô, Karina, antes disso, vamos saber um pouquinho quem é o Naildo, conta um pouquinho da sua história, se você realmente nasceu em Cacaulândia ou se nasceu em outro lugar, veio para cá. O que aconteceu com o Naildo antes da política, para daí a gente entrar nesse assunto. Bom, boa noite, Cacaulândia. Eu não vou falar o bordão, né? Olá, Cacaulândia, tudo bem? Vereador Naildon Pereira. Hoje é boa noite. Dizer primeiramente que é uma satisfação estar entre as duas figuras, né? Que não deixa de ser pública agora. Dizendo que é uma satisfação estar no podcast de cara. E eu já havia sido convidado. Eu tava resolvendo meus BO, né? Vocês ficaram sabendo. Depois eu conto tudo sobre isso, tá? Mas agora, então, é assim, mais ou menos dizer rapidamente quem é Naildon, né? Bom, eu sou... A origem minha de nascimento é Ponta Porã. Para ser bem exato, eu nasci ali no Paraguai, né? Porque Ponta Porã tem uma avenida lá e corta no meio Brasil, Paraguai. E eu nasci no Paraguai, corri para o Brasil e me registrei aqui. Bom, família toda criada em Antônio João, Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Um abraço para todas as pessoas, a família, né, da gente lá de Antônio João, Ponta Porã. E aí o meu pai veio para cá muitos anos atrás, antes da gente vir para o estado de Rondônia. Ele veio, pegou terra para o lado do B40, B30. Né? Até outro dia eu fiz um serviço lá, me recordei muito da época, né? E viemos para Ariquemes. Em Ariquemes eu estudei, em Ariquemes eu me criei, né? Uma boa parte. O meu pai, Cacaulândia, fazia parte da nossa trajetória, fazia parte da nossa logística de movimentação. Meu pai vinha em cima de toureiro com cacai nas costas, andava ali 50 km, 40 km de a pé. Isso em que ano, Naildo? Nossa, apertou sem abraçar. 70 e... Na construção ainda. No início de Cacaulândia. No início de Cacaulândia. Então, Só era o barro. Cacaulândia, ela não me é estranha. E aí, passado um tempo, meu irmão ele veio para cá, o Florisvaldo, todo mundo conhece, funcionário antigo da prefeitura. Primeira gestão de Adelino Folador. E aí, tudo começou. A nossa trajetória dentro de Cacaulândia. Depois de um tempo, eu também vim para Cacaulândia, né? E aí começou a trajetória, assistindo de perto um pouquinho da política de Cacaulândia, tendo alguns professores, e comecei a trabalhar na prefeitura. 2006, janeiro de 2006 eu entrei. Basicamente daí começa a minha história aqui dentro de Cacaulândia. Massa, massa. Então iniciou no serviço público 2006. 2006. E já tinha tido uma outra disputa antes dessa legislatura, ou é a primeira vez que você vem à disputa? Então, de 2006 para cá, eu vinha como funcionário da prefeitura, né? Gostando eu de assistir as coisas políticas ou não,
eu vinha como funcionário da prefeitura. E também, gostando de mim ou não, estava eu como funcionário da prefeitura. Por que que eu cito tantas vezes funcionário da prefeitura? Porque, querendo ou não, a gente assiste a política, ela não de bastidor, mas ali na entranha, né? Você assiste e muitas vezes o servidor toda a vida ele não abre a boca para falar. E eu nunca me considerei um anjo no meio da terra, né? Quem dera, se eu tivesse quebrado a minha asinha e eu tombado aqui. Mas é que assim, a gente vai sempre se esforçando para melhorar, né? As falhas, enfim. A gente como funcionário também vai melhorando e vai, ao mesmo tempo que vai melhorando, vai assistindo. Eu costumo falar e já conversei com a Karina sobre isso, que de certa maneira no meio público é revoltante, assim, é trágico, entendeu? A gente começa a pegar algumas raivas. Por quê? Porque você começa a perceber que há o funcionário esforçado, há o funcionário dedicado, que busca conhecimento. Também há aquele funcionário que ele foi indicado, Tem a costa larga. tem a costa larga. E aí, de repente, esse é um dos piores. Não rende nada. Não rende nada e assim, e faz o outro ficar magoado com a situação, Com certeza. com a politicagem da coisa. Por quê? Se no dia de hoje que eu entrei, tem uma vereadora também lá dentro chamada Karina Vilela, que entramos nessa legislatura, a gente assiste os encaixes, a gente assiste as colocações, porque tem família de 10 votos, família de 15 votos, de 20 votos, então se coloca. E eu deixando bem claro, não sou contra as pessoas trabalhar, o que me deixa assim chateado é a política usada à má fé, de pegar justamente a parte mais delicada de uma família, que é o emprego, eu falo que é a dignidade, né? E usa isso. A partir desse momento, a população, a grande massa, ela se doa a esse tipo de jogo sem perceber que está entrando no jogo. Verdade. E aí, lá atrás, a gente assiste toda a vida como funcionário, eu tornando a deixar bem claro, funcionário ele tem dificuldade em falar o que vê. Nenhum funcionário Não dá cara a fala, tapa. não fala. Nenhum, porque Porque são vem, várias gestões e ele continua sendo servidor. vem a retaliação. É. Diz lá, tem um dizer dentro da Câmara que eu ainda vou falar. O poder unido, ele não é mais forte. Aquilo lá é para coagir o cidadão. O poder unido é uma maneira de meter medo nas pessoas. Na verdade, tem que ser trocado esse dizer e colocado o povo unido. O povo unido. Porque quando o povo quer, hoje em dia se fala em cancela. É o povo que tem que se unir. É. Não é o poder, ele não deve ter esse vislumbre de que ele unido, ele é mais forte. Cada ser humano, cada homem, cada mulher que entra na política, ela tem que fazer a diferença e não dizer que está todo mundo junto. Não existe, né? Mas, enfim, voltando enquanto servidor, aí, no meio do caminho... 2006 servidor e Servidor. não disputou nenhuma eleição. Não disputei Essa nada. foi a primeira disputa. Não, em 2016 foi a primeira. Ah, 2016. 2016. Aí eu vinha como servidor, assistindo tudo de todo mundo, sempre, vendo os políticos, as maneiras que os políticos lidavam, né, com as coisas aqui públicas, as retaliações, político mandando mensagem para telefone de secretário, porque isso aconteceu comigo. Tem uma passagem que em 2018, os vereadores no mandato de 2018 foram para Brasília. E eu sempre discordei desse... Não que um novato não vá para ver, para aprender, para olhar, para ver um deputado, para conversar com um deputado. Sim. Mas fazer virar trajeto de escola, viagens para Brasília, eu não concordo. Eu, enquanto cidadão, não concordava. E para um funcionário público dar opinião, ele tem que ter muita coragem. Porque vem retaliação. Vem. E ela vem severa. Em 2018, abril de 2018, eu tinha acabado de assumir um cargo. 2018, viu, Cacaulândia? Só para deixar registrado. Quando convém, chama alguém de bandido. Quando não convém, pega o mesmo funcionário lá do problema do combustível de 2014 e eu recebi um cargo de confiança em 2018. Porque até então eu não era figura pública.
Até então eu não colocava medo em ninguém. Em 2018 eu tinha acabado de receber o cargo de diretor de contabilidade. Quando eu recebi o diretor de contabilidade, falei para minha esposa, né? Graças a Deus, eles deram uma gratificação, né? Um salário de 1.300, aí o cargo de diretor era 1.600, então, ou seja, R$ 300 a mais de gratificação, me deram um cargo de diretor. Para assumir uma responsabilidade. Falei para minha esposa, falei, ó, que benção, né? Conseguimos ali um cargo e tal, e a gente tava passando as dificuldades, o salariado passa dificuldade. Aí, só que daí o vereador viajou para Brasília e eu tava com uma fala pronta para jogar na rede social, né? Em relação ao tema, era viagem, voltamos de Brasília. Quando eles voltaram de Brasília em abril de 2018, eu tinha uma semana que eu tinha pegado o diretor de contabilidade, né? Saiu no mural lá o decreto. Com uma semana eu postei. Eles chegaram em Porto Velho 6 horas da tarde. Quando chegaram, me avisaram, Naildo, ó, o pessoal chegou de Brasília. Aí eu fiz o post, a postagem. Com 4, 5 dias depois da postagem, eu perco o cargo dentro da prefeitura. Por quê? Porque justamente hoje um vereador que eu convivo com ele pediu minha cabeça na prefeitura. Vixe. Vereador Antônio, eu tenho que agradecer ele. É porque ele foi um dos vereadores daqueles dias que pediu minha cabeça. Ele e um ex-vereador que não está mais na Câmara. E aí você Os dois perdeu a mandaram função, Perdi a função. mas continuou sendo Não, servidor continuei normal. sendo servidor normal. Não teve a perseguição no cargo, não. É. Voltou para a função. Você tem uma ideia de que eu entrei num cargo de diretor e perdi ele por causa do ataque de 2 vereadores? Que naquele momento, para mim não valia nada. 2 vereadores me atacou. Covardemente, porque eles não querem saber como a pessoa está em casa, se está passando necessidade, porque logicamente que quando um funcionário, agente efetivo, né, você vai ter uma gratificação, você vai se dedicar a correr atrás de conhecimento para manter aquilo. Sim. E aí vem a política. Cruel, vazia. Eu costumo falar que é a política de conveniência, a política de sacas de cimento. E como é que eu costumo falar que é a política de cestas básicas e saco de cimento, entendeu? Porque basicamente funciona aqui. Porque não pense um vereador que está dentro da Câmara que eu não sei que 4 sacos de cimento foi pago no material de construção. E a família falou, nós estamos indo lá amanhã buscar. Então é assim, a política... Pode falar mais, Naildo, pode falar mais. A política, ela é de conveniência, ela é de ataque, ela é covarde, ela é a expressão das palavras que tem dentro da Câmara. O poder unido é mais forte. Isso já é uma coação. Naildo, eu sou servidora pública também, 14 anos na educação. E eu passei por isso. Nem todo servidor, quando você falou que nem todo servidor tem coragem de falar o que pensa, isso é real. Eu sou servidora pública e eu ocupei também um cargo de confiança, né? Assumi uma secretaria dentro de uma escola. E aí eu expressei de forma muito natural uma situação que estava acontecendo dentro do município, num grupo de pais. Falei assim, os senhores estão reclamando com a pessoa errada. Eu sou secretária de uma escola. Eu protocolo os documentos, mas eu não tenho poder de fazer. Quem tem poder de fazer é o prefeito atual que está na gestão. Vocês têm que reunir os pais e tudo para dentro da prefeitura reivindicar o direito de vocês. Era uma questão de estrada. Rapaz, aquele meu áudio rodou a cidade inteira. E aí depois começou a ligação. Você tá louca? Você não tá vendo que você trabalha dentro de uma instituição? Você tá com o seu serviço contado. Eu falei, ué, eu não posso expor o que eu penso. Não, a população tem que cobrar do prefeito mesmo, não é de mim que tô aqui. Sim. Eu sou uma servidora pública. Então, assim, eu corri o risco de ser transferida de escola por conta de uma perseguição que depois eu acabei sofrendo por uma fala. Mas também nunca deixei de falar o que eu penso, mesmo sendo servidora. A gente paga o preço. Paga o preço. E alguns que querem atacar falam assim, se coloca como vítima. Não, é pagar preço mesmo. É pagar o preço. Pela tal democracia que a gente deveria ter, mas não tem. A gente sempre fala que os bastidores da política ela é muito cruel e a população não sabe. Que a gente passa o que vai passar e o mocinho lá na tribuna falando a fala bonita, mas numa reunião de sala secreta
a gente sabe quem realmente é. Mas, Naildo, fala pra nós o seu carinho sobre o assentamento Cristo Rei. Esses dias você fez um serviço grande. Não, vamos voltar. O que que motivou ele? Foi essa? entrada- Foi essa? A entrada na política É, a agora entrada que vai, agora que aí vai- depois nós vamos passar pra essa parte. É. Não, É o que só pra- motivou ele. Só para ele falar um pouquinho do carinho, porque o pai dele, tem a ele ver com a começou a história, falar né? Tem a ver a com a história. Isso aí. Tem a ver O com a pai o pai dele morou no B40 ali na Redondeza, bem próxima do assentamento. e tem um carinho muito grande pela comunidade. E isso pelo seu pai, né, Naildo? Então, eu vou falar então do assentamento rapidamente, porque tem a ver com A história do seu a trajetória da ingresso gente. na É. política. Tem a ver assim. O assentamento Cristo Rei, ele está muito próximo de onde meu pai, quando veio para cá, que andava com o cacai nas costas, ele lutou muito naquela região ali, não tinha estrada, né? Ali não se tinha P30, não se tinha, todo mundo que da região lá sabe a estrada da Teca que liga a Colina Verde, não se tinha o próprio assentamento, lógico que não. E aí o meu pai, ele, por diversas vezes, lá no passado, saiu de lá de dentro daquela região e veio de a pé até na Cacaulândia, diversas vezes. E em várias vezes eu pegava as minhas férias, que naquela época a gente entrava em férias, era quase 60 dias no meio do ano, né? Eu estudava na época Verdade, né? Você lembrou uma coisa boa, eram umas férias bem bem prolongadas prolongada. mesmo, né? Eu estudava lá no Ricardo Cantanhede, aí muito próximo da minha casa lá, que até hoje minha mãe tem. Aí eu pegava as férias e eu gostava muito, não gostava, eu gosto do mato, eu sou 880. Ou eu tô na Eu cidade ou eu tô tô no muito mato. na ativa e isso consome muita energia da gente. E aí eu tô no meio do mato. Eu sou muito de refletir, porque para mim é um contato natural. Você restaura as tuas energias. Eu gosto do silêncio. Recarrega, Ele né? me recarrega. Porque a gente tá olhando para todo lado, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, conversando com todo mundo, né? Cobrança, 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 enfim. Aí o pai ele sofreu muito na região. E ele ficava sozinho, e ele passava índio, olhava as panelas brilhando, olhava um espelho, porque ali próximo tem a tribo indígena, o Uruê-Uauau. E aquela região era muito cheia de índio, e eles transitavam por lá. Então, o pai passava 3, 4 meses, passavam 2, 3 índios, olhavam um espelho, e apontava assim, e trazia fieira de peixe e trocava com ele. Deixava o peixe, pegava o espelho e levava embora. E vai ele falar o quê? Ele para levar a flechada, né? Maneira de quieto. falar. Ele lidou embrulhado com laço. Acabava Eu sendo. não sabia dessa história, tinha índio ali, né? Até o dia de hoje tem, É, mas da- naquela da- época, da- da Uruê-Uauau, lá no B30 tem a indígena, né? A reserva. E ali acabava que era a companhia dele. Então o pai ficava sozinho, né? No meio do mato. Imagina se hoje lá é fechado, se tem onça andando na Imagine estrada, naquela época. há 30 anos atrás, né? Bom, aí foi-se indo, passou o tempo. E aí o carinho que a Karina Vilela se refere ao assentamento, ele nasceu daí, entendeu? Porque eu sempre, aquela região do B40 em especial, quando eu entrei no meio da política, eu já olhei, eu olhava com a delicadeza da luta que a gente teve lá dentro. Então, eu coloquei como uma meta, assim, se eu chegar a entrar, eu vou tentar ajudar. E graças a Deus, houve uma iluminação, né? Ainda tem 3, 4 que falam mal, mas a grande maioria Mas para você tá é como se tivesse um dever é a realiza... praticamente é cumprido. é uma realização mais do que política, humana. Que bacana. Missão, É tomou uma, como missão. realização como um ser vivente. Aquela de você poder ajudar, você está num local que você pode angariar recursos e meios de ajudar uma comunidade. Para mim é uma realização como um homem, como pessoa. Massa. É mais que política. Naildo, agora vamos de pauta aqui. 2016, você saiu a primeira vez candidato. Sim. E hoje você foi candidato e foi eleito. Na época você não foi eleito. E você estava no palanque político que hoje tem você como adversário e opositor. Sim. E hoje os mesmos que na época você era candidato serviu para compor naquela época, e mesmo contando por tudo que eles falam hoje de você,
que serviu naquela época. Eu tava junto. Você estava junto tava junto, lá. sim, E é até é a hilário conveniência. contar essa história. É É até conveniência. Em 2016 eu não era bandido. isso que eu ia Resumindo, falar. Mas já tinha. Você se torna a partir do momento do teu lado. Mas eu vou entrar nessa tua fala, que é interessante. Você buscou um tema bacana, tá? Mas eu vou voltar ainda para lá como servidor e vou trazer a minha entrada, aquilo que me levou à política. Então é assim, eu era sempre um servidor muito observador, um bom observador. E brigão também, chato pra caramba, eu reconheço, tá? Me perdoa aí, quem eu magoei. Normal, natural. Eu vou me esforçar para não magoar tanto assim, né? Mas é assim, eu reconheço a chatice que habita em mim, né? O importante é você Se reconhecer. você reconhecer, você tá um passo da Você cura. Isso! Você já tá um passo da O cura. difícil é você Né? ficar negando Porque daí uma você coisa segura, que a fera tá- vai arranhar assim, você fala segura, fera. Né? Tá vendo, Karina? Rafael Fera, um abraço. Lembrei dele. Rafael Fera, um abraço. Ei, e falando em Rafael Fera, a gente vai convidar o Rafael, vai estar conosco. Já está, E já. um Na dia vamos agulha. marcar nós 4 para resenha aqui, viu, Rafa? Não vai dar certo. É? Pode ter certeza que não vai dar certo. Mas por quê? O que houve? Tem tudo pra dar errado. Né? Nada, vai dar super certo. É brincadeira. Não, É. o Rafael já estamos alinhando aí pra ele vir. Show de E bola. vai ser massa um encontro aí, Top. nós 4. Vai, top, top. Aí voltando lá, aí assim, eu sempre fui muito atrevido. Eu sempre fui muito atrevido. É mais forte que eu. Eu não consigo domar a fera que habita em mim. Então, eu sempre fui muito falastrão. Eu não me coloco no mundo como uma pessoa extremamente certa, correta. E eu sempre sou um lutador para tentar me esforçar em melhorar. Você veio pra vida, não pra ser plateia. Cara, Você veio pra estar na cena. pra aprender todo dia. Isso é Você massa. nasce todo dia, É. sabe? Eu falo assim, cara, eu me esforço para não cometer o mesmo erro de ontem. Pronto. Já estou me esforçando. E se eu não cometer o mesmo erro de ontem, eu já estou melhorando Já o mundo. tá bom. Porque tem pessoas que erra. Eu não digo nem erra, porque errar todo mundo erra. Eu falo maltrata. Sabe o mal? A pessoa faz o mal num dia, faz o mal no outro e nunca começa a refletir sobre aquele mal. Na verdade, Naildo, o que acontece? Uma mentira dita várias vezes se torna torna uma uma verdade. verdade. Então, a pessoa que está mentindo, ela acaba acreditando que aquilo Sim, é verdade. Então, é. o mal também é do mesmo O jeito. mal é a Você vai mesma fazendo, coisa. você, a pessoa acha que... Vira um hábito, né? Porque O menino tá gravando stories aqui. vira um hábito. Não uma- grava meu canal, nesse programa. Foi uma piada, velho. Não era pra mostrar a bota, agora é pra mostrar. Ah, é por isso que Pessoal tá vê a fedendo bota. aqui. Ah, vou- Tá fedendo. Ei, nós somos. Os meninos da mídia tá tudo passando mal ali, ó. Mentira. Mentira. Então vai lá, Naildo, continua pra nós. Aí voltando na origem dessa figura no meio da política, eu sempre fui muito prestativo, né? Tem pessoas que não acreditam, tem outros que acreditam. Eu acredito eu acredito muito em Deus, né? Não sou dentro de uma igreja, mas o que me mantém de pé é a confiança e a fé que eu A fé. tenho. A fé, ela move montanhas, não é clichê não, tá? E aí, eu sou do signo de Libra, cara. Misericórdia. E Libra é servil, entendeu? Misericórdia. Libra, ele é servil. E eu sempre fui muito combatente, assim, tudo que eu vejo, até a autocrítica, é a parte que mais me destrói. É eu comigo mesmo. É a cobrança em cima de você tentar ser melhor, ou você tentar servir melhor, uma palavra que eu... Às vezes você fala uma palavra, num combate ela tá ali, não troca, mas quando você é rude, às vezes, com pessoas que não... Né, então a gente reflete muito. Bom, enquanto servidor, eu sempre fui muito de ajudar. Eu fui muito servidor. E no meio da política, até quem ajuda sem mentalizar algo é perseguido, cara. É. Simples assim. O outro acha que você já tem intenção naquela ajuda. Não, e se é ajuda ao público, você Piorou, já morreu, filho. piorou. Ei, você já morreu. É a mesma coisa que o mal boiadeiro lá. Ele tá em cima do boi, vai, a porteira caiu. É assim. É. Então, a política ela é cruel porque às vezes você está de boa fé, fazendo o bem, não olhando a quem, e tão menos projetando um futuro. Porque geralmente
A política dos covardes, dos nojentos, Planejada. daqueles que se utilizam de cesta básica. Depois nós vamos falar de cesta básica. Tá? Vamos, eu já tô doida pra chegar nessa parte aí da cesta Essa básica. parte aí, eu falo, cara, que putz, vocês vão ter que ter paciência comigo. Porque eu vou ter que falar logo do que eu penso. Cara, cesta básica, quando você mexeu com cesta básica, pra mim você virou merda. Porque a cesta básica, ela vai entrar numa situação delicada ao extremo de uma família. É Na uma verdade, necessidade da uma família Extrema. que você acaba aprendendo. Você pega a cesta básica para bater foto do lado, se aproveitando e fazendo sensacionalismo em cima de uma tragédia familiar. Uma Porque necessidade. muitas das vezes, Questão de cesta básica e saúde. Para ficar Também. a família amarrada, Também. amarrada ao político. Também. Tem Isso é muito político que muito, usa é muito isso. Isso é real. e aí você vê ali uma mãe, né, muitas das vezes, sem estudo, com 3, 4 filhos. Aquilo ali, cara, é uma coisa que mexe com o teu sentimento. E aí você vai lá e tira uma foto, você tem que ser muito cara de pau, tá? É. Mas, voltando, né? Aí eu comecei a servir, a ajudar. Em 2011, foi quando eu recebi o cargo de diretor de frota, no mandato não do seu Edmar Amorim, no mandato do Edir Alquieri. O meu irmão, naquele momento, em 2012, ele foi o candidato a vereador e eu assumi no lugar dele o setor de frota. Dedicação, trabalho, era um trabalho recém-colocado nos municípios, né? Porque os órgãos de fiscalização determinou aos municípios que colocassem um departamento para a frota, né? Então era um projeto piloto, vamos dizer assim, no estado. E aí, como eu tenho conhecimento e eu sou um eterno curioso, né? Eu comecei a servir as pessoas, a ajudar, vinham umas pessoas, né? Eu me lembrava sempre muito do meu pai, toda a figura de um senhor ou de uma senhora que vinha com a mochilinha ali, né? E você percebe que está vindo de longe, lá das entranhas do mato, né? Aquilo sempre mexeu muito comigo, porque eu sempre associei a família. Então eu nunca fui mecânico, eu nunca fui frio de simplesmente receber e falar. Robotizado. Nunca foi mecânico, né? Robotizado. Sempre foi uma questão nostálgica familiar. A delicadeza de você atender um senhor de idade por tudo que o meu pai já viveu. E da maneira que eu gostaria Remete à lembrança, né? E aí eu comecei a resolver algumas coisas das pessoas. A gente acaba, querendo ou não, mexendo com muito papel. Eu tenho que voltar um pouquinho mais, tá? Eu pequei aqui. Eu trabalhei na ação social. Ali no diretor de frota eu já tinha sido pós-ação social. A ação social foi grande virada de chave, assim. Porque o próprio nome diz, né? O trabalho social para o próximo, né? Te preparou para. Ali na ação social foi o momento que eu comecei a lidar com pessoas. E eu vinha pedindo a Deus, né? Da mesma maneira que eu sempre fui um jogador de bola muito brigão. Muito brigão não, nunca saí de casa querendo brigar. Mas é que a briga vinha, não tinha e aí como eu não deixar. corro. Eu apanho, mas eu não corro. Eu né? entendo. E a gente acabava brigando. Eu corro. Aí eu era aquele jogador de bola que hora ou outra me enfiava numa encrenca, mas eu estava na ação social. Às vezes eu brigava, eu tenho que voltar um pouquinho então antes do diretor de frota. Eu jogava a bola, brigava com o meu adversário ali, e quando pensa que não, eu estava mexendo com algo pro pai ou para a mãe daquele rapaz, né, do meu adversário. Então, começou dali. Até num ponto, para você ver o divisor de águas, né? A gente não se corrige, diz que o vaso ele vai sendo moldado, né? E que eu seja moldado até o resto da minha vida. Mas ali chegou num momento, minha família sabe muito disso aí, tá? E foi muito forte. Não dava mais, não cabia mais eu do campo, da bola, com as minhas encrencas ali. Eu não ia para provocar, mas me provocava e eu nunca fui de arregar, né? E aí eu não cabia mais do Naildo, porque eu às vezes tinha problema no campo. Eu me recordo uma derradeira... Acabava refletindo no seu trabalho. Eu me recordo uma derradeira briga que houve envolvimento de polícia, né?
de uma situação que a pessoa me ameaçou e tal. E aí, quando pensa que não, eu estava servindo a família. Chegou um momento que eu comecei a colocar assim, pô, não dá mais para Não mim. dá. Eu vou ter que decidir. E não que ali eu já estava planejando algo político. Era um ponto de decisão. Né? Tem um filme que fala o ponto de decisão. Mas essa oportunidade da ação social, ela te despertou Ela essa despertou. vontade da Não. política, porque você vê a necessidade do povo Sem e você vê dúvida. que é a política E você sabe o que é interessante, Rafaela e Karina? Você começa a perceber que nunca acaba o anseio popular. A política, ela vem de toda a história humana, praticamente. É de Roma. Gostando ou não. E não acaba o problema. Não. E aí, político se passando por bom moço, que não resolve porcaria nenhuma. Eu falo que a política ela não consegue resolver porque ela tem muito interesse. É isso aí. Se acabasse os interesses, o ego, E fosse pra cima de resolver e o fosse problema, pra né? cima de resolver tudo, Resolver. cara. Cara, você imagina o tamanho do orçamento que cada município tem, que o nosso país tem, e de repente você vê a população sempre na miséria, clamando misericórdia. Mas sabe o que eu vejo? Sim. Saúde e educação, principalmente. A maioria dos políticos deixa faltar. Sim. Porque é ali que a maioria consegue ganhar a pessoa, é na necessidade. É na falta. Então, assim, por que eu vou fazer falta, se é sem ali que eu dúvida. vou começar a promessa? Sem dúvida. E aí depende agora da população começar a enxergar isso aí, né? Peraí, você tá no poder, você tem condição, você não tá fazendo por quê? Você não tá fazendo, vai te demitir na próxima legislatura, eu contrato outro, e se não fizer, eu demito também. Porque o povo tem o poder de demitir e contratar, né? É interessante, eu vou ter que citar um pedacinho de algo que eu vi esses dias de um podcast, né, famoso aí nacional. E aí tem um carinha que eu gosto demais, esqueço o nome dele aqui, né? E questionaram assim, poxa, o cara do podcast questionou assim, mas e a fome do mundo? Como é que faria, né? Porque aí falaram da figura do Elon Musk, né? Que investe tantos bilhões para fazer chegar uma máquina lá em Marte, né? Aí a pergunta da massa, dos menos Esclarecido? esclarecidos mas investe tanto para algo que não tem utilidade, entre aspas, Sim. né? E por que não acaba com a fome do mundo? Aí o cara que eu admiro muito ele, queria lembrar o nome dele aqui, ele falou assim, hein, mas deixa eu te falar um negócio, o Elon Musk, ele teve uma reunião com a ONU, falou assim, me dá um número. Bom, se isso é mentira, foi falado num podcast nacional. Sim. Eu não acredito que isso seja mentira, tá? Mas ele chegou numa reunião da ONU e falou assim, me dá os números. Me fala quantos trilhões precisa e eu vou dar o dinheiro. Aí o cara ainda falou o número que a ONU tem lá. Tipo assim, para dar um tapa na fome mundial, nas deficiências, né? A África, cada país com a sua deficiência, né? E aí, um olhou para a cara do outro e começou mas espera aí. Não vamos resolver o Não, problema. É o ponto O problema que você falou. precisa estar ali. O problema precisa continuar, porque o problema ele gera anseio. E o anseio, quando tem um político mau caráter, que se aproveita do anseio familiar ou da humanidade, ele vem e fala, toma, tá aqui, Eu ó, sou a solução. Eu sou a solução. É. E eu continuo no poder por 6, 7, 10 mandatos e não resolvo porcaria nenhuma. E não vai resolver, porque depende do outro, que o outro Sim, não quer resolver, e aí vai criando uma É um corrente ciclo ali. vicioso. Infelizmente. População, é bom que você comece a abrir os olhos e realmente a população tem um poder de eleger, ou seja, contratar Sim. e demitir na hora da eleição, não elegendo de novo político que não está fazendo nada. Destratar. É mudar a realidade da nossa política. A gente tem que. Eu falo que não é só a capacidade de discernir das pessoas. Infelizmente, uma pequena parte comunga para os maus políticos continuarem no poder. Verdade. Porque elas se sujeitam, né, à troca de favor. Aquela telha, aquele saco de cimento, sabe, as ofertas ali de vésperas de eleições, uma pequena parte. Mas agora, de um tempo para cá, a grande massa está acordando, né, com a informação na palma da mão. Mas voltando lá atrás, aí foi a grande chave. Na ação social, eu me desvinculei dos meus problemas de bola, de esporte, me afastei um pouquinho e passei a me dedicar ao trabalho na prefeitura, que era ação social, e me dedicar à ajuda social, vamos dizer assim. Né? Eu não vou me aprofundar em que situações sociais,
Eu sempre falei que sempre foi trabalho em silêncio. Porque aquilo que é social, se hoje eu desprezo aquele que entrega uma cesta básica para se promover, quem sou eu para fazer, soltar foguete na hora que eu resolvesse um problema de alguém? Mais um exemplo. A gente foi mexer na aposentadoria do meu pai e da minha mãe, né? A gente, do meu pai e da minha mãe não, do meu pai em especial, porque era produtor rural. Sim. A gente mexeu com documentação e ajeitou e tudo. Aí, a partir do momento, um outro colega começa a ver que você ajeitou para o teu pai. Aí, o teu pai comenta com um vizinho que também tem idade, comenta com o outro. E a gente passou a orientar as pessoas, porque eu trabalhava na ação social. Ela está ali para essa finalidade. E aí, eu comecei a orientar, porque à medida que a gente está no meio público e você quer ajudar, eu falo que nada detém o conhecimento. Então você busca conhecimento, quem quer busca. Sim. E eu buscava conhecimento para entender, né, a funcionalidade, para como aposentar, mexer com papel, enfim. Na ação social eu comecei a orientar pessoas, a organizar documento, né? Às vezes a pessoa desorganizada não sabia por onde começar. E isso foi espalhando. E foi espalhando de tal maneira que chegava a vir pessoas de longe e falava assim, você é o Naildo, né? Ó, é porque fulano veio aqui, mexeu com a aposentadoria e tal. E, bom, Já se tornou conhecido ali pela a partir daí, querendo ou não, as pessoas passaram a me conhecer aos poucos, né? Tanto é que em 2016 eu encontrei pessoas que falaram assim, ó, você já me ajudou em 2009, você mexeu com o papel lá do meu irmão, do meu tio. Eu estava em 2016, que diz que todo o carrancudo tem algo de bom, né? Eu plantei o bem, então o Tem um importante coração aí dentro. tem um coração que bate dentro do peito, né? Então, Atrás dessa pedra existe um coração. Daiane que lhe diga. e nesse meio tempo, cara, foi muito interessante, porque assim, eu nunca planejei. Foi algo assim que... Natural. Natural demais Mas já da tinha conta, despertado né? essa vontade. E aí, cara, as pessoas vinham de longe, as pessoas às vezes tiravam até da mão do advogado. Tem um colega meu que me conhece de muito tempo, que por um acaso ele tá aqui na nossa frente. Esse rapazinho chamado Eduardo aí, Ah, é? ele conhece de longa data. Ele sabe, assim, por onde que eu andei. Aí eu caminhava em silêncio, né? O mais interessante, que eu acho que o que faz prosperar na tua vida é você se dedicar sem ter retorno. Ele sabe dos apuros que a gente passa, a gente precisa, a gente é ser humano, ser vivente que tem filho, mulher, tem casa, não importa. Ser vivente, nasceu, sujou uma fraldinha, você precisa de dinheiro. Sim. E quando você faz, se esforçando para tirar, às vezes, até do teu bolso para ajudar, e eu repito, sem temer a minha palavra, nenhum interesse. Eu queria, passou um momento que eu queria falar, veio um sentimento em mim que eu vou falar assim, ó, eu falava assim, eu vejo tanto político por aí, se passando de bom moço, eu vou mostrar que qualquer um pode ajudar, pode fazer a sua parte. Sim. Eu não era nada ali orientando e ajeitando um papel, mas eu estava fazendo a minha parte. Se todas as pessoas parassem de abrir a janela e olhar o vizinho, se todo político parasse de se preocupar com um funcionário que abre a boca, ou que faz um trabalho social, eu acho que o mundo seria diferente, sabe? É aquilo de você plantar o bem e fazer a sua parte, sem olhar para o lado. Isso estraga o ego, a maldade humana, ela está aqui dentro. Verdade. E aí daqui ela sai, ela adoece, ela envenena a pessoa. E a política, ela ajuda a mostrar o caráter de cada um, né? Que está lá guardado. Bom, e aí as pessoas vinham de longe às vezes e, poxa, cara, vem ali, você sabe que vem com... Eu já vi pessoas vindo com papel dentro de saco de arroz, assim. Daqueles transparentes, né? Ou aquelas mochilinhas bem velhinhas. E aí você fala, como que você não vai ajudar? Como é que você não vai ser prestativo? Cara, tem condição? Eu via pessoas chegando dentro da prefeitura, isso eu vi. Eu via pessoas chegando dentro da prefeitura e sendo destratada. Colegas meus, eu vou até olhar no olho, colegas meus de prefeitura destratando. Aí as pessoas sempre colocaram o rótulo no Naildo como o brigão, o problema. Enquanto os que falavam não era gentil, não tratava bem, desprezava. Eu olhava assim, aí às vezes um senhor perguntava onde que é tal coisa, né?
Aí a pessoa, tipo, fingia que não via. Eu vi, ninguém me contou. E não tô inventando. Hoje eu falo pra Karina, né? Se pegar a minha pessoa e falar, hein, fala da prefeitura aí pra nós. Tem 1 ano de conversa. Porque eu vi, ninguém me contou. Eu sentia o desprezo de alguns, ninguém me conta. E aí você passa a ser prestativo, a fazer algo. E tem uma coisa legal nisso aí. Servidor público. Ele tá ali para servir a Mas, população. Karina, quem tá do outro lado vai concordar. Imagine no começo, você mencionou, vereador, o seguinte. Tem um servidor que tá ali, concursado e tal, se doando ao máximo e recebe o valor X, independente do que acontecer, é aquele valor. Aí vem um Zé Ruela. Isso não se estende a todos, Não porque generaliza. tem Não muita generaliza. gente de indicação que é competente ao extremo Muita. e faz muita coisa Show de bola. e merece o cargo, mas tem uns Total. que são colocados ali para cumprir tabela, infelizmente. E às vezes ganha o dobro desse aqui que tá ali batalhando e tem que cumprir, e esse aqui só fala assim, eu tenho costa larga, meu irmão. Entendeu? Aí que entra essa parte que você tá falando. Esse aqui, erroneamente, acaba caindo no Contaminando o outro. comodismo e falando assim, pô, se eu fizer, vou receber, se eu não fizer, vou receber. O outro lá tá pisando, porque às vezes existe isso, e às vezes deixa pra lá. Errando, porque se ele é servidor, ele devia estar cumprindo a missão dele, que é atender bem, a população não tem nada a ver com isso. Mas por conta dessa falta de paridade, eu acho que é um dos motivos que causa esse descaso no serviço público. Completamente isso aí. Tá, aí, vamos lá. Porque senão daqui a pouco vence 1 hora de programa e nós não perguntamos tudo. Tá, aí disputou, e aí foi eleito. Não, agora eu vou entrar no que a Karina questionou em relação ao grupo. Você sabe por que eu te perguntei? Agora, deixar para a população. Porque quando é muito conveniente falar. É muito conveniente. E nos bastidores a gente... Porque aqui, agora falando o que a gente passa. Aqui é muito conveniente. Aí falar e questionar. Ah, tá do lado do vereador Naildo, tá andando junto, mas e isso? E ele é isso, e ele é aquilo. Ele vai ter a oportunidade de falar aqui tudinho para nós, certinho. Mas aí você começa a verificar as situações. E aí a gente vê de perto a batalha do vereador do Naildo e a gente sabe as batalhas que você tem enfrentado, tudo. Eu mesmo estudei tudo, porque você me passou tudo. Ó, Karina, eu não quero te falar nada. Pega aqui, você vai ver com seus próprios olhos para você ter argumento para falar. E assim, eu posso dizer com todas as letras. É o que eu falei aqui. Cuidado. É o quê? É o que eu falei aqui. Respira. Não, de 2016. Ele estava... Eu falei pra ele, esses dias eu falei pra ele, é muito conveniente falar de você agora. Sim, claro. Que tá batendo na mesma gestão Claro. e no mesmo oponente que ele, em 2016, era contra. Era a favor, tava no palanque pedindo voto. E agora, porque foi do outro grupo, Hein? não estava no mesmo palanque, virou bandido. E o processo... Porque eles falam que o Naildo é bandido. Eles falam. Sim. E num processo de 2014. E a eleição foi que ano? 16. Foi em 2016. E você, então, naquela época, não era bandido. Não. Vai, Naildo, é com você. Então, em 2018 eu também não era. Nunca foi? Eu fui nomeado diretor de contabilidade. Um abraço, Edi Alqueire. Me nomeou diretor de contabilidade em 2018. Aí, voltando em 2016, chegou um momento que as pessoas falando assim, caramba, cara, você é um cara de peito, né, despeitado e tal, e você ajuda bastante gente aí, agora vamos dar um salto, né? Você ajuda bastante gente, porque nisso aí tava espalhado assim, sabe? De boca em boca. Não, por que você não entra? Hã? Vou entrar não. Não, por que você não entra, moço? Entra e tal. Aí aconteceu o episódio de 2014. O episódio do combustível, né?
eu vou deixar para o próximo podcast, para aprofundar bem assim, Esse daí, porque eu ia perguntar mais pra frente sobre essa questão aí. não, então Porque houve, pessoal, você que tá aí do outro lado, houve o afastamento do vereador do cargo e depois ele judicialmente na hora- retornou é, e a gente vai abrir essa na fala hora que para a ele gente for explicar entrar no- exatamente o que aconteceu. a gente for entrar no afastamento do vereador, aí eu falo rapidamente Não, em então relação a esse beleza. Ele vai episódio. contar um pouquinho da história, de repente, se não der tempo hoje, a gente convida para um próximo a gente falar Aí exclusivamente desse aconteceu o episódio de 2014, eu diretor de frota, né? Quer dizer, em 2014 eu já tinha um chão ali. Eu já tinha um chão como servidor dentro da prefeitura. assunto. Certo. Em 2014 já tinha pessoas falando comigo sobre a hipótese de eu entrar no meio político, Aham. em 2014. Aí eu até falo, cara, se eu seria fosse um grande imbecil e idiota para me fazer alguma cagada na prefeitura, para querer me aproveitar, para estragar uma oportunidade que estava se Ele abrindo, estava surgindo. né? Porque querendo ou não tinha gente já provocando. Nailton, por que tu não entra? Tu é um cara de fibra, tu é um cara firme, tu ajuda, tu é um cara que serve. Beleza, aí veio 2014, aconteceu o episódio do combustível. Quando foi o posterior a isso, em 2014 ali, tipo assim, foi outubro, né? Foi o finalzinho do ano de 2014, eu já estava quase que me preparando emocionalmente para Pra enfrentar. Porque vinha 2015, né? 2015 já era o ano eleitoral para assumir em 2016. Então, em 2015, eu tinha que estar decidido que eu ia enfrentar, ok? Simples assim. Eu lembro que meu sogro chegou em mim e falou assim: eu estava levando ele para uma situação, né? Aí ele falou assim: você vai entrar? Você vai entrar, né? Aí eu falei para ele, não sei se eu vou dar conta. Porque é tanta falação na rua que eu imagino que. Mas o plantio do bem, eu falo assim, cara, as pessoas não acreditam, não têm noção. A minha fé, ela é muito forte. E eu tinha na minha cabeça assim, cara, se eu plantei o bem, Senhor, não há como dar eu. O bem foi plantado. Eu não plantei com a intenção de colher, né? Mas foi plantado bem. Eu não plantei o mal. E, bom, aí foi que em 2015 eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, vou. Pá. E justamente como faltava grupo dentro da cidade, né? Não é que como faltava, eu não quero generalizar e dizer que um grupo era totalmente errado. A gente não é nem questão de grupo. Daqueles dias que eu entrei, né? Eu entrei no grupo do seu parceiro, que hoje está fora da política, do Adelino. Ué. Eu entrei no. Entrou pelo Democrata. Eu entrei pelo Democrata, né? Eu fiz, tava no Solidariedade naqueles dias, né? Ligou ali, tava no grupo. Eu tava no Solidariedade porque eu não tive opção, né? Um desconhecido fala assim, ei, eu quero entrar no partido tal. Você não vai entrar. Você tem que pegar o que vier. Também não estou diminuindo solidariedade. E você não tinha. Eu não tinha alternativas. Nem aí, nem... Não sabia a mas também quantidade de não votos, estou dizendo que não precisava precisa. de um partido. e Sim, você eu entrou. também não estou E você não conseguiu ser eleito. Por quantos Total. votos? Aí eu entrei ali e comecei a participar do palanque deles. Aham. E falava o que há de bom. Como hoje eu falo o que há de bom. Sim. Só que eu não concordo, eu vou colocar ideologia, os meios de se tratar e trabalhar na política, eu não concordo. Os meios que se utilizam. Então, para mim, nem todos os meios são justificáveis, né? Mas, enfim. Aí, naquele momento, eu estava com eles, com a situação que está hoje aí. Fora alguns nomes, né? Daniel Marcelino não existia no cenário. Mas eu estava com eles. E pedindo voto para todo mundo. Sim. Mas naquele momento não deu. Só que para mim era mais que política. Para mim foi uma coisa... Tipo, tinha acabado de acontecer o problema do combustível em 2014. Para mim foi uma restituição. Porque as pessoas demonstraram confiança. As pessoas na urna, para mim, demonstraram, ó, a gente acredita em você. E você é um cara do bem. E aí veio, eu tirei, acho que foi 117 votos. Em 2015, para a legislatura, 117 votos. 117. E dessa vez eleito? Eu tirei mais votos do que outro que entrou, entendeu? Por causa do grupo, né? Ah, tá, porque naquela época ainda tinha as coligações, era Teve uns que tirou menos que entrou. E entrou. E eu, tipo assim, eu ainda vou me manter lá um pouquinho, porque as pessoas falavam assim, ele não vai tirar 20 votos, porque querendo ou não, o grupo faz aquela pesquisinha lá, de, fulano vai tirar tanto. Sabe exatamente quanto fulano, voto cada um vai tirar. Né? Nossa, como se soubesse. Na minha eleição, o pessoal fazia, teve um grupo que fez uma aposta e falou assim, tira 100 votos.
É isso, Você? cara. Tem um pessoal que falou, tira 100 votos. Aí fizeram lá. Aí outro já tinha feito e falado, não, tá Tem eleita. roteiro. É engraçado, né, essa somatória que eles fazem, né? Nossa, top. Mas é assim. Aí, resumindo, eu entrei no grupo, 116, 117 votos, surpreendeu todo mundo, deu um susto, deu um, né? E aí, quando pensa que não, no dia seguinte o pessoal já começa a tornar em mim, dia depois da eleição. Nail, agora você não vai sair do cenário, agora você vai pra cima. Esses Você é um 4 homem anos, que tem voto. esses 4 anos você já viu que você tem voto, você vai pra se Agora eleger. você vai trabalhar para poder conseguir. E aí, eleger. resultado, continuei seguindo o mesmo trabalho, o servidor, né? Enquanto servidor. Já daí, sem dúvida nenhuma, com foco mesmo para a eleição, candidatura. né? E aí veio as eleições de agora, que quando foi chegando na beira da eleição, eu não tinha grupo. Eu não tinha grupo. Eu estava ainda no Solidariedade, eu estava esperando a oportunidade para entrar para algum grupo. Nós tínhamos 2 grupos aqui certeiros, né? De uma ex-vereadora, que vinha candidata a prefeita, e tinha o pessoal da situação. E aí, cara, foi interessante porque eu falei, caramba, bicho, trabalhei tanto esses 4 anos, né? Aí De eu já repente vinha, eu não consigo. eu já vinha com foco e falei assim, poxa, falei até com a minha família. Eu trabalhei muito, cara. Agora eu me dediquei, de 2016 pra cá, né? Trabalhei, tive a proximidade de pessoas, andei conversando com todo mundo. Não, vamos te apoiar pra próxima, agora você vai. E aí eu falei, grupo. Aí foi quando apareceu, de último momento, o pessoal do PSL que se levantou, né? O pessoal da pecuária. E aí foi marcada a reunião e eu fui chamado para ir numa reunião e pronto. Embora e foi aí, saiu, peitou. E daí E eleito. foi, cara. Foi o mais votado. 39. 139. Se você for ver pela proporção, né? Pouco voto, mas os poucos votos ainda que me fizeram Não, chegar em... é Cacauândia tem quantos eleitores? Quando nós estava lá em Porto Velho com alguém, acho que um advogado, ele fez uma porcentagem, ele falou que é mais fácil, Nailton, ser candidato e ser vereador em Porto Velho do que em Cacaulândia. Porque eu falei, pequeno. porque 65 candidatos a 3 mil eleitor, se você decifrar, E tem aquela questão de que todo mundo conhece todo mundo. Sim. O candidato fulano Demais. conhece a cidade inteira, o E outro a- também e aqui- e conhece. família, E né? aqui pra você Família, não entender- Tem tem área da para família. explorar. Eles chegam na família que vai te apoiar e às vezes oferecem um dinheiro, entendeu? Oferece um dinheiro pra, tipo, contratar alguém, né? Meu Deus do céu, tem isso, né? Oferece um dinheiro pra contratar alguém, cara. Existe isso na política? Aqui Tem. em Cacaulândia tem. Meu Deus. Eu imagino que por aí afora, Muito triste, né? né? Essas coisas. E aí, cara, Hã? você pega aí uma Cacaulândia com 4 mil eleitores, 3.900, né? aí você pega aí 50 candidatos, 60, 60, 63 candidatos. 63. É muito, cruel, é cruel. muito voto. Tá, entrou pra dentro do trem. E aí? Aí Você assim, quer fazer alguma pergunta antes? Que eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu vou abrir um quadro hoje. Karina, não falei com você não, mas eu vou abrir um quadro. Pra quem você tira o chapéu? Todo vereador que é aqui, Por nós isso que vamos... Por isso você tá vindo com esse Eu chapéu? vim de chapéu, eu pensei nisso agora. Vamos abrir o quadro para quem você tira o chapéu. De toda a Câmara, os vereadores que estão lá, quem você tira, quem você não tira. E deputado que vier, nós vamos perguntar dos 24 da Assembleia também, para quem tira o chapéu, para quem não tira o chapéu. Passou o Lucas Torres e nós não fizemos. mas vamos Pois fazer. é. Vai lá. Você vai pegar alguma pergunta? Não, eu ia questionar só essa questão que ele explanou bem, da situação e de agora, como que foi. Mas se ele tiver vontade de falar, porque ele acabou de enfrentar um decoro dentro da Câmara e acabou de voltar de uma liminar e o programa tá aberto para você falar para a população, Naildo. Porque é igual a Rafaela acabou de falar, uma mentira dita muitas vezes Se torna uma se verdade. torna uma verdade. E, na verdade, tá aberto o microfone pro Naildo e para qualquer pessoa que estiver nos assistindo aí, que de repente discordou, concordou de algo e quiser vir aqui utilizar, o microfone tá à disposição também, tá? sim. Bom, primeiro, eu não tenho medo de rótulos. Eu deixando bem claro assim que eu não me coloco a dar satisfação. Pode falar, Naildo. Sampeca aí que o negócio deu errado.
eu não me coloco a dar satisfação com medo de rótulos, né? Então basta o que a gente carrega dentro da gente, né? As verdades do seu coração, da sua consciência. O fato é que eu entrei em 2000, agora nessa legislatura, em 2021, política de 2020 para assumir 2021. Uma coisa, eu fui muito grato a Deus, porque se eu entrasse em 2016, eu acho que eu não ia durar 30 dias na Câmara. Deus sabe tudo que faz. Deus sabe o que faz. A gente é que não sabe o que pede. Por quê? Porque eu vinha com muita raiva. Em 2016 eu estava carregado de raiva demais. Eu não ia dar conta de me controlar. Por causa de figuras públicas aqui, específicas, Precisava entendeu? haver um amadurecimento, Né? né? Houve um trabalho aí. Eu tenho certeza que foi um livramento, entendeu? Aí houve um trabalho ao longo dos 4 anos, aonde eu sabia que eu estava me preparando, eu estava amadurecendo de mentalidade. Eu assumi essa legislatura ciente de uma verdade. Eu sabia como ia ser o meu perfil dentro da política. Eu não abriria mão em hipótese nenhuma, cara. Naildo, isso é muito bom. Sabe por quê? Quando eu fui Porque- disputar também, eu falei assim, gente, só tem 2 caminhos para mim. Ou ser odiada pelo sistema, Sim, total. ou perceber que eu não consigo trabalhar dentro daquilo, levantar a bandeira branca e falar, população, é você que dedicou o voto a mim, eu tô saindo por quê? Primeiro, não vou me corromper Sim, e não tem outro caminho para mim, então eu vou abrir mão. sim. Isso é muito legal, você ter essa clareza antes de Essa ingressar, clareza, né? ela é o caminho de tudo. Você Ela- já sabe qual que é o seu perfil. É o teu caminho. É. Ele é indiscutível e você não abre mão. Então, você já entra decidido. Uhum. Quando você entra, às vezes você é muito amigo e os amigos Vamos ver o votam que vai vamos dar. votar, ajudar um amigo, vamos ajudar um amigo. é. A pessoa entra perdida. entra Ela não perdida. sabe nem o que está fazendo lá. Já observa os candidatos que forem na sua casa aí, quando você perguntar assim, o que você quer com esse cargo? Para ver qual que é a posição E dele. aí, pense você, o Nailton simplesmente está sendo um atrevido, arrogante? Não. Eu tinha todos os motivos do mundo para enfiar o rabo no meio da perna, baseado no comentário de alguns populares Aham. e de uma massa política que estava de olho em mim, esperando eu entrar para quê? Para me atacar. Sim. Porque eu tenho um processo que estava correndo. O que era óbvio eu fazer? Enfiar o rabo no meio das pernas Ficar na sua. e ser mais um. Se tivesse devendo, faria isso. Sabe por né? que eu entrei? Também não foi nem tanto porque eu ajudei, porque ao longo desses, eu ajudei mais lá atrás socialmente do que ao longo desses 4 anos. Aham. Ao longo dos 4 anos, eu fiz muito trabalho de mostrar minhas opiniões. Porque afinal, A política precisa de um cara como eu. as alguma coisa opiniões assim, né? minhas que me fez perder o cargo de diretor de contabilidade em 2018. Continue isso. Me dá licença um pouquinho. Em Pode continuar. 2018, Karina, a minha opinião ela foi colocada em xeque. E eu expressava ela como funcionário. E todo mundo sabe que um funcionário expressando sua opinião tem retaliação. Não, só falando uma situação de retaliação de funcionário, que esses dias, acho que saiu minhas diárias lá num grupo famoso que tem Num aqui grupo famoso aí. em Cacaulândia. E aí um vereador chegou para mim e bem assim, hein, eu já conversei, vou conversar com o chefe lá para dar uma conversada numa tal funcionária que jogou lá. É chato ficar jogando suas diárias. E você tava perto quando eu falei pra pessoa que não precisava conversar, que ela tava que o funcionário tava no direito dele de se expor, de me criticar, de me elogiar, e é a consciência da pessoa. E tava no portal para qualquer um ver, ninguém tava fazendo nada escondido. Sim. Eu não Sim. concordo e concordo com a sua bandeira de não perseguição. O funcionário, não é porque ele tá como funcionário ali que ele não tem que falar mal porque que o prefeito fez de errado ou porque o secretário tá fazendo de errado. Eu falo muito, Naildo, porque o meu ex-esposo, o Glaucio, e quem acompanhou foi ano passado, né? Ano passado, 2021 e 22. Ele foi em julho de 2022. Ele foi perseguido. Porque ele tinha uma esposa vereadora que na época estava na Câmara. E ele foi. E você também acompanhou essa luta. Então, assim, acontece. Sim. Parentes e pessoas próximas a vereadores dentro da Câmara, se não dançar o jogo, acontece. Com certeza. Acontece. É o que mais e é o que acontece. você está falando aí.
Entendeu? E aí as pessoas, como aqui em Cacaulândia é taxado eu e você, como a oposição, os ferrenhos, tudo é culpa nossa. Você, Tudo é Karina culpa nossa. Vilela, enquanto vereadora, né? Tudo é culpa nossa. Se caiu a ponte lá, a máquina não vai arrumar, culpa Sim. do vereador Naildo, vereadora Karina. O rodeio não aconteceu ano passado, por quê? É por questão de projeto, mas a culpa era nossa. Então, tudo que de ruim que eles puder colocar e funcionário, em questão de funcionário também, tudo. A gente está perseguindo funcionário, a gente fez denúncia de funcionário, tudo mentira. A gente acaba ficando em evidência, né? Por causa disso. É por causa do posicionamento. É isso que eu tô Eu falando falo pra que você. eu falo assim, dentro da Câmara, onde eu estava falando, né? Eu assumi a legislatura sabendo em que algum momento eu poderia ser atacado. E eu não abri a mão de ser verdadeiro e Deu a cara a combater. tapa. Dei a cara a tapa. Eu tinha todos os motivos. Né? Será que as pessoas não conseguem perceber essa disposição da gente de enfrentar? É claro que eu tinha todos os motivos para ficar em silêncio e jogar o mesmo jogo, Sim. né? Pela primeira vez na história aqui em Cacaulândia, o filho do prefeito adversário apoia um vereador do outro lado. Foi histórico, porque o filho do Daniel Marcelino, a gente já se conhecia de muitos anos. Sim. Ele já sabia a minha conduta, ele me Sabia conhecia na íntegra, né? E decidiu ter um lado. E no meio de 30 candidatos lá, 33 candidatos do lado de lá deles, optou em vir comigo, me apoiar. E pagou o preço. Então, aí até o comentário na rua saía, não, é só o Naildo entrar, ele já está vendido para o prefeito. Só que não rolou. E as pessoas também não percebem isso, né? Eu falo que a gente não é todo o tempo se colocando como uma pessoa extremamente impecável. Eu estou falando, você comete um erro até na hora de falar com alguém, a agressão, o ser mais grosso. Então, eu sou um ser errante. Eu não sou de tudo, né? Eu quero aprender todos os dias. Só que a integridade de você não abrir mão de ser quem você é, de Não você perder sua essência. a essência, você combater aquilo que você sempre assistiu. O meu interesse era combater o desmazeiro que eu sempre vi. A perseguição de um vereador, o tratamento de um vereador para com um, para com o outro, vereador que coloca gente dentro da prefeitura. Ô, Naildo, deixa eu pegar uma parte, por favor, vereador. Como que é engraçado isso, né? Eu não julgo, não. Não julgo porque você entra e você acaba entendendo como que funciona. Imagina, eu sou base e eu sou considerada oposição, né? Eu preciso dar uma resposta para a sociedade. Eu preciso ir lá na casa do seu João, onde eu fui pedir voto, e ele pediu para me representar a linha dele, por exemplo, Sim. e de repente ele chega lá e fala assim, olha, a minha linha precisa de cascalhar. Tem 10 anos que não entra uma máquina aqui dentro e tal. Você foi lá, pediu o voto dele, da família, a confiança, e ele te deu o retorno. Você hoje é vereador. E aí você não está na base do prefeito. Aí você vai lá reivindicar pelo João. Você Sim. não vai ser atendido. Sim. Porque você não está ali na basezinha dele. Só que quem está sendo prejudicado é o seu João, que não tem nada a ver com você ser base ou oposição. Aí é que eu falo que existe muito executivo burro. Existe muito prefeito, prefeita burro. Sim. Por quê? Você está deixando de atender o vereador? Não, você está deixando de atender quem está na ponta e que precisa. Verdade. Aí eu consigo entender quando alguns vão para a base. Por quê? O tá na base não, manda o maquinário lá na linha do seu fulano, manda na hora. Só que a conta chega na hora de um voto que não é para ser votado sim e que eles votam sim mesmo não concordando. Tudo passa na né? vida. Então, assim, o comprar que você está falando, para quem está do outro lado, que às vezes não entende o contexto, é justamente nesse sentido aí. Sim. De você ter estrutura para trabalhar e quem não está junto com o prefeito não tem nada. Infelizmente é assim. Só que assim, você não tem estrutura na mão, só que você tem sua consciência limpa do que Sim. você está fazendo. Você tem Sim. liberdade para falar o que você quer. Né? Então, a população precisa tomar conhecimento disso aí, que a Sim. população não conhece. A Não população só sabe. quer saber o quê? Fui atendido ou não fui atendido? Fica como Agora, a que preço os eu fui atos do atendido? bastidor. A que preço eu fui atendido? A Sim, população justo. acaba não sabendo. Porque tem um né? preço. Tem um Ou, preço. ou tipo que o rótulo, muitas vezes, da oposição tá atrapalhando a administração. Tá Eles atrapalhando. usam esse argumento. Porque o vereador não vai entrar a máquina aqui porque o vereador tem medo. Já vou falar sobre isso.
Outra O coisa vereador que é tem medo, não, o importante. vereador denuncia, né? Outra coisa que é importante a população também saber. O papel do vereador é fiscalizar Cobrar- o dinheiro público cobrar e e cobrar fiscalizar. pela população. Então, a partir do momento que, através de uma fiscalização de um vereador, uma obra é paralisada, algo acontece, a população não pode olhar assim, mas peraí, o fulano atrapalhou aquilo. Não. Na verdade, o vereador que é fiscal do povo, ele está ali impedindo que a população seja roubada, literalmente, a partir de uma ação enganosa dentro do Poder Executivo. Sim. O que eu acho engraçado é que eles não falam quando o vereador pega a máquina dentro de uma propriedade, né, vereador Naildo? Como o senhor já pegou. Dentro da propriedade, sem guia, sem nada, em vez de estar na estrada para servir o povo, estava servindo um eleitor, né? Isso acontece. E aí, culpa era de quem? E se você não tiver estrutura, eu falo assim, cara, basicamente eu peço a Deus força, coragem e sabedoria. Sabedoria. Porque se você tiver força e não tiver coragem, você não usa a tua força. Não. Se você tiver força, coragem e não tiver sabedoria, você vira... É a mesma coisa que pegar um motor de um Scania e botar numa bis. Vai dar com os Você burros na morre com a tua força e não vai para lugar nenhum. É. Por que eu falo isso? Na política é assim, você tem que ter a arte, eu falo que eu trabalho muito com a arte da guerra, você tem que entender tudo o que está acontecendo à tua volta, porque na política eu vi historicamente vereador popular, pessoas populares, muito de carisma, né, no meio da sociedade, entra e faz um mandato apagado, minguado, por quê? Sim. Não tem estrutura, não aguenta, não sabe como lidar, porque é muito fácil você pegar 3, 4 vereadores de base e botar, ó, eu vou botar esse copo para trabalhar, essa máquina para trabalhar para você, isso aqui para trabalhar para você. Aí eles atendem ali, ó, o vereador da base rapidamente. Quando você, eu falo, eu já vi tu falando já, tuas palavras enquanto vereadora eu sou Independente. independente. É muito show essa, eu vi você falando várias vezes. Essa independência, ela tinha que ter para todo mundo. Devia ser. É assim que ia começar a mudar as coisas. Naildo, por que eu sou independente? Porque eu não tenho ninguém pendurado na prefeitura. Sim. Entendeu? Não tem Você ninguém tem- amarrado na você prefeita. passa a ter a liberdade. Então, essa independência, se todo vereador entrar ali com essa vontade, não precisa Sim. eu ter ninguém pendurado ali, não. Eu quero trabalhar de forma que eu possa atender o povo. Eu- Aí muda. Mas a maioria quer colocar o fulano, o Beltrano, sim. na secretaria tal, tal, tal. Aí passa a ficar E amarrado e também, engessado. e também tem assim, né? Aquele um que é atendido 2, 3, 4, 5 vezes, e aí ele fala, pô, uma maneira de eu retribuir é eu ficar acariciando o ego do prefeito. É. Ok? Não tem só essa de colocar. A maioria das vezes é porque colocou alguém, ou É. familiar, ou meus compromissos políticos. É o que eu ia falar. Voltando um pouquinho agora na entrada do mandato, foi interessante assim. Eu eduquei muito a população. As pessoas a quais eu sentava, eu falava, gente, vereador, ele é para fiscalizar e cobrar se está sendo bem investido o dinheiro público. Porque às vezes fica um rótulo de que vereador tem que trazer emenda. Tirar o chapéu para a vereadora Karina. Nesse momento eu não tenho como não saber que ela está fazendo esse Pra ela, papel. a vereadora Vou mandar um Karina, abraço ela para ela. traz bastante recurso para Cacaulândia. E a Eu gente acompanho a rede costuma, social dela. a gente costuma falar que assim, e também o vereador Naildo, com o rótulo dele de vereador problema, é porque eu sou discreto. A gente já trouxe várias coisas já. Então, assim, esse rótulo do trazer não me importa. Não me importa. Fiscalizar é sua bandeira. Veio um carro, uma Spin, essa eu vou fazer questão de falar, porque é até, acho que é o menor valor, né, dos recursos que eu trouxe. Aham. Mas veio a Spin para carregar pessoal que faz diálise aqui no município, Sim. e muita gente não soube que veio. Foi Porque pedido porque a própria prefeitura não divulga, né? A Spin foi um pedido de um colega meu que fazia diálise dentro da cidade. Aham. Ele falou, ó, se você entrar, você corre atrás de um veículo para estar só à nossa disposição. Então, eu não estou falando aqui para ostentar, eu só estou Sim, falando sim, assim, sim. a descrição, essa parte de trazer, ela não me envaidece, entendeu? Uhum. Eu gosto mais assim, me dá mais orgulho quando o Naildo foi na prefeitura e chamaram a polícia para ele. Quando chama a polícia para ele, é porque eu fui combater alguma coisa, Aham. né? E geralmente vai gaguejar na minha frente, sabe? Aí quando gagueja demais, aí tem que chamar a polícia, porque não tem, quando você não tem argumento para responder o que um vereador está falando,
Aí você tem que apelar, né? Aham. Fizeram isso comigo umas 2 vezes aqui. Então já chamaram a polícia pra você algumas Já, vezes? já chamaram. Eu já sou amigo dos policial tudinho. Fiz amizade. Menino de Deus, o homem é perigoso. Aí, Então nem cara, precisa perguntar se ele é independente barra oposição. Né? a Já gente ficou fala, eu claro falo aí. assim, você falou independente, eu uso assim. Eu não sou nem situação e nem oposição, eu sou população, né? Top, Vereador, massa, massa. a gente é população. Os três. Você, enquanto a Rafaela vereadora, a Karina vereadora, o Naildo vereador, eu falo, somos população. Somos população. E quando eu andava pedindo voto, eu falava bem para as pessoas, perceba bem, tá? A obrigação de executar dentro do município é do prefeito. Vamos tirar a cultura de que vereador tem que trazer. Não, beleza. Eu me sinto, enquanto vereador, enquanto entidade pública, eu sou autocrítico demais. Se eu não trazer algo, eu entro em depressão. Eu fico Porque amuado. você se Eu me cobra, cobro. É aquilo que você falou. no Só que começo. a maior obrigação nossa, a gente cumpriu e demonstrou isso enquanto vereador, que é fiscalizar e estar em cima, tá? Tá cobrando, tá futricando o processo, porque ninguém tem paciência de ler, né? É um erro até, a maioria dos que entram em preguiça. Então, você se dedica, Deixa na mão de funcionário da Câmara e não lê projetos, né? Chega lá e fica perguntando para os funcionários da Câmara o que está dizendo o Não, projeto. e eu confesso, tem até que eu faço isso Não, também, com algumas matérias lá. Não, sim, Mas as mas mais delicadas, quem questiona e Com levanta. certeza, com certeza. aí eu falava para as pessoas assim, eu falei, gente, então é assim, eu não tinha dinheiro, né? Para começar, minha bota até quando foi, eu guardei ela. Quando foi no final da campanha, rasgou ela. Puf, caiu. Aí um colega meu falou, guarda, velho, de recordação. Lembrar. De lembrança, né? Do trecho, né? Eu não tinha dinheiro, então eu falava para as pessoas. E é óbvio que se tivesse também não ia fazer. A questão é, eu falava para as pessoas assim, ó, vocês me conhecem. Se eu entrar, o que eu vou prometer para vocês? Eu nunca prometi que eu ia fazer alguma coisa. Eu prometi que eu ia lutar. Eu vou cobrar. Se as pessoas falam assim, Naildo, você vai fazer tal coisa? Aí eu falava, não. Agora muda a pergunta. Naildo, você vai lutar por nós? Sim. Até o fim. Falei esses dias atrás e falo com a Karina, a vereadora Karina, falo com pessoas mais próximas de mim. Todos os bons exemplos, enquanto vereador, a gente bate em cima. Tudo não é nem bom exemplo para fazer mídia. Sempre que eu pego uma matéria, algo delicado, eu penso em quem está aqui fora, que acreditou e me colocou lá dentro. É em nome deles que eu fui. Porque por isso que eu falei, o poder não é, como é que fala? O poder único não é mais forte. O poder unido, É a né? população. Porque enquanto uns falavam, não, Naildo só 30 votos, não, ele é muito brigão, não sei o quê. A população me colocou lá. Isso eu tenho orgulho. Isso deveria ser respeitado no mandato. Isso eu tenho orgulho. Né? E eu acho engraçado quando você não quer se sujeitar a alguns caprichos que a política impõe, Não. você Total, ser total. esquecido de quem te colocou ali, cara. Total, nossa. Quem te colocou ali não foi o prefeito, não foi o vereador que está do seu lado ali. Foi A o povo. população, cara, e isso é o mais importante. Quando você entra com o objetivo de eu vou entrar, eu tenho um princípio de você um lutador. Aham. Esse é o básico, você já se achou, você não vai se perder. E outro, sempre pensar em quem te colocou ali, porque a vaidade, ela pega o peão e vira ele do avesso no meio Empobrece, disso. cara. Por quê? Porque entrou ali, cara, para você aproveitar aquele glamourzinho da cadeira bonita, da sala com ar-condicionado, e você começar a desprezar o seu objetivo, que tinha que ser o apoio popular, tá lá em nome, a ser a voz da população, você perde facinho. E você perde facinho quando você sobe numa caminhoneta junto com o prefeito e se encanta com aquilo. Porque subiu junto com o prefeito e andou, e aquilo já ficou, né, aquele arzinho de todo-poderoso, e você perdeu a tua origem. Aham. Isso você já se perde. Quando você vai votar algo, ou quando você vai pedir algo para o prefeito que ele te atende, aí você já se sente no dever De retribuir. de retribuir no próximo projeto, você já se perdeu. Quando, na verdade, quando um prefeito faz algo, ele não está fazendo favor para ninguém. Não, A de jeito população nenhum. já pagou por aquele Total, serviço, né? E é total. só obrigação dele. O Total. vereador cobrou, não está fazendo favor. O vereador está fazendo o papel dele. Se está cobrando, está fazendo o papel Sim, dele. total. Tá trabalhando, foi colocado ali para isso. Então, às vezes, a população fica muito grato. Por exemplo, eu vejo algumas situações onde a população promove eventos para agradecer. Cara, é só obrigação É isso aí. fazer. Simples Ninguém está assim. fazendo favor nenhum para ninguém.
A gente é pago para isso, Simples assim. né? Ô, Karina, eu tenho 2 perguntas. Gente, A gente tá tá caminhando pro final. caminhando pro final É, já. e eu A tenho mídia já 2 tá ali, ó. Eu Vai. tenho 2 perguntas. Tem que fazer mais um. Eu tenho Vamos ter que 2 fazer mais perguntas. uma com Aí eu ele. vou deixar a Karina fazer alguma pergunta, que eu tenho 2 perguntas. Não, ainda você pra pode fazer e vamos encerrar, Tá. porque a mídia tá ali, ó. É, Pelo eu vou amor de deixar Deus. a Bom, por vai no último. ponto da cassação logo, pá. Não, a cassação nós vamos deixar Fica no para um programa ao bloco. vivo. Pessoal, você que tá aí, Porque a esse vereador cassação, foi eu cassado. quero destrinchar ela. Então nós vamos pegar um ela que vai ser bloco mais só gostosa. para falar da cassação. Pode Vamos ser que marcar- hoje a vamos população marcar em está te janeiro. conhecendo e tal. É legal esse bate-papo para te contar a história de como você entrou e tudo. Agora a cassação vai ser um bloco exclusivo. Naildo, bora lá. O que você acha de Cacaulândia hoje, como vereador? Como que Cacaulândia está na sua visão enquanto vereador? Cacaulândia, ela para mim, enquanto vereador, eu vou colocar até, eu vou mudar um pouquinho. Enquanto população, Cidadão? um cidadão, né? Tá. Antes de ser vereador, a gente já é contribuinte do local. Não mudou, né? Se você vê um executivo assumindo o seu trabalho de gestão, botando um rótulo, né? Que vai ser uma nova história, vai ser algo diferente, e você vê os mesmos combinados. Você vê uma administração entrando e ficando rendida aos favores, ficando rendida a compromissos políticos, a compromissos até de vereador, e sendo obrigado a transmitir aquilo para dentro. Você quer ver um exemplo do que eu vou tentar assim descrever com um exemplo prático? Quando o prefeito entra no outro dia, vai bater vereador na porta dele, falar: "Hein, prefeito, eu fiz esse compromisso, esse compromisso, esse compromisso. Aí a tua palavra eu uso bem. O que eu tenho a ver com isso?" Se ele tivesse capacidade de se livrar de vereador que vai lá bater na porta e pedir qualquer coisa, ele tinha que falar: "Eu não tenho nada a ver com isso. Eu entrei aqui para representar e trabalhar para a comunidade. Se você quiser trabalhar, a gente vai trabalhar junto." Mas acontece que começam os pedidos, né? Então, eu falo que o prefeito ele começa a fatiar a prefeitura. E nessa hora da fatia, ela não vem só com o ranço que a gente tem de ver pessoas entrando porque foi indicada. Tem custo. Eu estou respondendo o que você me perguntou. O que você acha da administração hoje? Sim. A próxima administração que vai entrar vai ter que mudar esse contexto. Vai ter que agir dessa forma, cara. Tem que tirar os vícios. E aí o que acontece? Esses dias atrás a gente passou por uma experiência desagradável. A prefeitura anunciou o fechamento de escola rural. Por que anunciou? Escola rural tão necessário, né? Porque Comunidade diz, rural. não, até se a prefeitura acabar e a Câmara acabar, as escolas rurais vai ter que Comunidade continuar. rural, ela existe. Ela não, e aí os pais gerou um medo, né? Então, eu e a vereadora, um ou outro vereador, tomou a frente de lutar contra isso, de falar: "Não, eu até falei sobre o poder da palavra, vamos falar com esse negócio de fechar escola." Escola não fecha. Tem crianças especiais. Se acabar amanhã a prefeitura e Vereador, Câmara, quantos alunos tinha nessa escola aí? O senhor dos 200 e pouco Meu Deus, é uma em uma escola linha com- e 100 e uns quebradinhos na outra. 300 alunos de uma área rural querendo ser E fechado. mesmo Não que esteja existe, 100. não existe. Ariquemes não vai vir ali se acabar Não, hoje a município Ariquemes e tem buscar. tem uma escola com 100 alunos que eles, desde bastante Ela, tempo... ela vai deixar, ela deixaria a escola polo. Ela deixaria a escola polo. Então eu falei: vamos acabar com essa ideia. Então eles anunciaram por causa de quê? Falta de recursos, falta de orçamento. Se está faltando é porque está gastando mais em outras situações. Aí teve até uma reunião, né? A gente discutiu muito sobre isso aí. Aí eu falei assim: faz economia. O contexto, eu não estou saindo do contexto não, faz economia. Como? Os compromissos políticos que teve que colocar fulano, beltrano, ciclano, tem custo. A conta chega uma hora. Aham. E aí você, porque gastou demais de um lado, vai ter que Vai sacrificar faltar o do outro. E aí cadê o senso de sensatez? Cadê o senso de justiça? Aí você vai lá com a comunidade e anuncia para ela que tem que fechar a escola. E nós não podemos enxugar a máquina pública. Então, como eu vejo hoje a administração? Carregada de outras administrações. Não mudou nada. Você não vê Cacaulândia como mudança. Próspera tá- não, tá de do jeito mesmo nenhum, de jeito nenhum. E não é só eu com o meu olhar mais aguçado, ou da vereadora Karine enquanto vereadora. A população está vendo isso. Você vai no hospital,
Eles não contam pra ninguém, ué. Mas vamos lá. Você vai no hospital, não tem remédio pra dor de cabeça. Não tem o Não básico. tem sulfato ferroso, que é um remédio padrão ali pra gestante. Hoje o secretário vai olhar e vai falar, não, mas hoje tem. Mas quantas vezes reclamaram de falta de medicamento? Aí, enquanto isso, nós faz festa. Eu não sou contra as festas. Eu só tô falando assim, que a gente tem que fazer festa quando a casa tá bem. Então, hoje, o ano passado, o ano retrasado, a pessoa vem e reclama. E no dia de hoje também, tá? Deixando bem claro. Vem a pessoa e reclama, lá não tem remédio para pressão. Lá não tem sulfato ferroso, gestante reclamando. Lá não tem exame de dengue. Não tinha exame de dengue, no momento de pico de dengue aqui. Olha aí. Vai ficar pro próximo podcast, tá? Vai. Por favor. Vai. Muita conversa. Deixa essa parte polêmica aí. Só dá uma resumida Mas pra o nós, resumido com é relação- assim. Você acha que a A administração é apática. Apática. Entrou um pecuarista extremamente inteligente nas coisas dele, da empresa rural dele. E é um péssimo, está sendo um péssimo gestor, porque ele não consegue administrar nem o corpo dele, técnico. Porque ali mesmo, literalmente, estão se comendo, entendeu? O corpo técnico dele, que dá orientação dele de como conviver com a Câmara, não tá um dá. puxando o tapete do outro, é isso que você quer dizer. Basicamente. Quando se tem o orçamento na mão, o corpo técnico, um exemplo assim, prefeito, a gente podia, em vez de alugar impressora, comprar impressora. A Câmara comprou uma impressora mesma que a prefeitura alocou por R$ 2.900. No ano de 2021, a prefeitura, com 6 máquinas, teve uma despesa de R$ 72 mil. R$ 72 mil. Dava para comprar quantas máquinas? Então, começa por aí, detalhes simples, entendeu? Então, assim, a nossa administração hoje, ela é deficiente. Na sua visão, Ela é deficiente, precisa mudar. totalmente deficiente. Entendi. Tá. Karina, você vai fazer alguma pergunta? Não. Vereador, bota esse chapéu aí na tua cabeça. E aí, eu vou deixar... Deixa eu arrumar aqui que nós estamos maquiadas hoje, gente. Vocês estão vendo aí do outro lado? Hoje, o senhor vai dizer apenas da Câmara de Vereadores de Cacaulândia para quem o senhor tira esse chapéu. Só que não vai dizer o porquê, porque na próxima vinda do senhor aqui para falar da cassação e falar desses bastidores aí do executivo, o senhor vai dizer o porquê tirou o chapéu para esses vereadores. Dos 9, o senhor é um. Para quem que o senhor tira o chapéu? Só diga para quem, e aí nós vamos encerrar aqui. O senhor vai ficar com a palavra final para se despedir do pessoal, porque a gente já está ultrapassando uma hora de programa. Já passamos muito tempo. Vai lá, vereador, é contigo. Bom, Tirou o chapéu. vereadora Karina Vilela, pelo mesmo posicionamento meu. Mas tem resenha. Tem resenha. Vai contar no próximo. Então, Tem resenha. dos 8 vereadores que te sobrou, você só tira o chapéu para Karina. Pelo posicionamento. Fechou. No próximo vocês vão ficar sabendo o porquê. E aí, Karina, eu vou já me despedir porque já passou de uma hora. Eu quero agradecer a todos vocês que entraram aí, que acompanharam, que assistiram. Já passou o Natal, espero que tenha sido maravilhoso, que você tenha passado com a tua família. E já está chegando virada de ano aí, que não seja só promessa de mudanças, não, que você realmente faça aí o que está no seu coração de mudança, para não ficar daquela marcas do que se foi, sonhos, tudo mentira, que daí você comete os mesmos erros no ano seguinte. Mas assim, muito obrigado pela audiência, tá? Se puder, compartilhe esse nosso vídeo para que outras pessoas também conheçam um pouquinho hoje do vereador Naildo, tá? E um grande beijo para você que está do outro lado. Gente, um abraço. Agradecer muito, vereador, por você ter vindo ao nosso programa, por ter dado certo por hoje. Agenda da Rafa, agenda nossa, nós três, na mesma correria. E graças a Deus hoje deu certo. Agradecer os meninos da mídia que estão aí agarrados com nós desde as 4 horas da tarde. O Gabriel, nosso programa é gravado hoje, lembrando. Mas quem puder, compartilha esse vídeo para chegar a mais pessoas. E assim, hoje é o 4º episódio, né, Rafa? Nós já temos o convidado da próxima semana. E já passou o Natal, né? Mas um próspero ano novo a você, que Deus abençoe. E vamos para cima, que o ano tá começando. Vereador, suas considerações finais aí, um abraço para a população. As considerações finais é agradecer o convite. Eu fiquei hoje no meio do harém, né? No meio de 2 mulheres aqui. Entre 2 mulheres e alguns homens no bastidor. Agradecer o convite e desejar para todos nós muita saúde, primeiramente. Muita saúde. Muita fé em Deus, muita paz
a gente tem que buscar ela. E desejar um Feliz Natal para toda a comunidade de Cacaulândia, a comunidade do estado, né? Nosso estado de Rondônia. Eu acredito que todos aqui vão ver. Desejar um Feliz Natal para Karina, para Rafaela, para os meninos dos bastidores. Que a nossa família seja abençoada e dentro da nossa casa seja próspero. E é isso aí. Agora vai ficar para outra oportunidade. Um abraço Sim, para vamos todos. marcar, Tá? vamos marcar o próximo. É isso É aí. isso aí. Gente, fica com Deus e até Um o abraço. próximo programa.